Olá, tudo bem com você? Continuo lendo aqui o livro da Alisa Childers, O Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Livro muito bom, muito instrutivo, até porque se trata do testemunho de uma cristã tradicional, nasceu num lar cristão, é, conservador, e quando jovem conheceu um pastor progressista. Ficou encantada pelas ideias dele, essas ideias desconstrucionistas, de relativização da palavra de Deus. E para encurtar a história, para que você também tenha interesse de ler esse ótimo livro da editora Fiel, ela acaba praticamente perdendo a fé. Passa a questionar a Bíblia, aspectos essenciais do cristianismo, como a volta de Jesus, a ressurreição, como acontece frequentemente com aqueles que têm essa mentalidade cristã progressista. E então ela escreve o livro que conta como foi o retorno dela ao cristianismo ortodoxo, ao cristianismo bíblico. Aqui na página 15, na introdução escrita pelo pastor Franklin Ferreira, há um bom resumo do que vem a ser essa ideia progressista. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal, postei aqui no canal alguns vídeos sobre esse mesmo assunto do progressismo cristão. Vou deixar aqui na descrição o link para que você possa conferir esses conteúdos, ok? E eu vou ler aqui esse trecho, então, esse parágrafo do pastor Franklin, que, como eu disse, creio que resume bem esse tal cristianismo progressista. Ao mesmo tempo, esses cristãos progressistas tornam absoluta toda a agenda atrelada aos anseios hegemônicos da esquerda e extrema esquerda, defendendo ferrenhamente a imanência de Deus e o panenteísmo, o foco na moralidade, não na salvação, a união homoafetiva e a redefinição do conceito de família, a defesa do aborto, a liberalização das drogas, o antissemitismo e o antisionismo, com a caracterização de Israel como um Estado terrorista, a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor e oprimido, vítima, uma política identitária que divide a sociedade sem nenhum interesse em reconciliação, a crença de que todos os homens brancos são responsáveis pela opressão branca e que o homem branco cristão é o opressor, o diabo, e que a igreja branca é o anticristo. Eu lembro até de um livro lá dos anos 80, quando eu ainda era católico, da Teologia da Libertação, Os Demônios Descem do Norte. E alguns lugares até consideram que igrejas como a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que veio dos Estados Unidos, seriam então parte desse projeto do anticristo para dominar as populações latino-americanas, africanas e por aí vai. A satanização dos opressores e imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas das categorias a que pertencem, e a fé de que o Estado controlador, sob o domínio do partido, pode moldar e controlar a sociedade civil, levando-a a um milênio secularizado. Mais ou menos como pensava a sociedade no tempo lá dos mileritas. Interessante esse paralelo, claro que o livro aqui não ia traçar isso, não é um livro adventista, né? Mas no raiar do novo século ali, muitas pessoas acreditavam que haveria um milênio de paz em preparação para a volta de Jesus. Semelhantemente ao que alguns cristãos pensam aí também, nessa ideia milenarista de que o ser humano poderia trazer a paz, a solução para os problemas do mundo, para que então Jesus voltasse. Miller e seus seguidores ali quebraram com essa ideia ao mostrar que o mundo não tem solução, que a solução virá com Jesus, e o milênio é pós-volta de Jesus, não antes dela. Enfim, só um pequeno parêntese aqui, porque, de fato, quando eu era católico da Teologia da Libertação, nós falávamos muito em implantar o reino de Deus na Terra. Eu sequer sabia, e eu era um líder católico, participei de vários eventos, cursos, liderava grupo de jovens, participava de pastorais, pastoral da comunicação, pastoral da juventude, passei um tempo no seminário, porque pensei que gostaria de ser um sacerdote, um padre, enfim. Essa história eu já contei aqui também em alguns vídeos, dei meu testemunho já também em alguns momentos, e, repito, mesmo sendo um líder católico jovem, nunca tinha ouvido falar em segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Nós falávamos em implantar o reino de Deus na Terra, trazer o reino de Deus por via política e social. E vejo isso de novo sendo pregado de alguma forma, de forma mais explícita ou menos,
por esses propagadores da ideologia cristã progressista, quer sejam os católicos que ainda defendem a teologia da libertação, quer sejam os evangélicos da missão integral ou desse novo evangelho progressista. Novo entre aspas, como veremos daqui a pouco. Cada um desses tópicos assume status de dogma inquestionável para os cristãos progressistas, que são, na verdade, devotos da Igreja Vermelha, do politicamente correto, e se veem como parte de um tipo de nova ordem religiosa totalmente leais ao partido e ao santo graal da ideia. E alguns desses autores prediletos são Jürgen Moltmann, Hans King, Paul Tillich, Robbie Bell, Brian McLaren, John Howard Yoder, Rosemary Redford Rutter, no Brasil, Leonardo Boff, Frei Beto. Também temos aí Gustavo Gutierrez, Severino Croato, James Cone, da Teologia Negra, William Paul Young, Christian Cobbs Dumas, entre outros autores e influenciadores. Se você quiser saber sobre os capítulos seguintes aqui do livro da Alisa Childers, este aqui, né, o outro evangelho, eu repito, tenho vídeos aqui no meu canal, mas neste vídeo aqui eu quero comentar alguns detalhes aqui do capítulo 7, do capítulo 6, melhor dizendo, que tem como título Nada Novo Debaixo do Sol. Você perceberá que, na verdade, o cristianismo progressista é o requentamento de velhas ideias. Para mim, soa bastante estranho ver, de novo, pessoas defendendo a teologia da libertação, que eu abandonei lá atrás, lá nos anos 90, quando me tornei um adventista do sétimo dia. Logo, para mim, essas ideias têm realmente cheiro de naftalina, são antigas, mas querem requentá-las e trazê-las, inclusive alguns pensadores aí, influenciadores, melhor dizendo, influenciadores, querem trazer essas ideias para o meio do adventismo, que realmente não funciona. A religião adventista é bíblica, cremos na volta de Jesus e na historicidade, na literalidade do relato da criação em Gênesis, por exemplo, Adão e Eva, 6 dias literais de 24 horas, sétimo dia, o sábado, memorial da criação. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, é infalível, nossa regra de fé e prática. A nossa crença fundamental número 1 diz isso, como adventistas. Portanto, um adventista progressista que abraça essas ideias de relativização da Bíblia, de Jesus como chave hermenêutica, de ressurreição não tão importante assim, volta de Jesus minimizada, não pode se chamar um adventista. É uma tentativa de misturar água com óleo, não se misturam. Então, no capítulo 6, Nada Novo Debaixo do Sol, começa com uma citação desse autor progressista chamado Brian McLaren, que diz assim: é tempo de uma nova busca, lançada por novas perguntas, uma busca através de denominações em todo o mundo, uma busca por novas formas de crer e novas formas de viver e servir fielmente no caminho de Jesus, uma busca por um novo tipo de fé cristã. Novo, entre aspas, como veremos aqui, a Alisa expõe muito bem aqui as heresias antigas que se assemelham a esse suposto novo progressismo. Uma busca através de denominações em todo o mundo, uma busca por novas formas de crer. Eu tenho visto alguns jovens cristãos enveredando para o lado da religião, das religiões indígenas, de cultos pagãos, panenteístas, panteístas. É bem isso que o Brian McLaren diz aqui, né? Essa busca por novas religiosidades, causando, às vezes, um sincretismo muito estranho de religiões, dessas crenças com o cristianismo. Alguns acabam até abandonando, finalmente, o cristianismo e entrando realmente de cabeça nessas religiões místicas, mágicas, pagãs, e isso realmente é algo bastante triste, né? Bem, aqui a autora, ela mostra como esse cristianismo progressista, ele se assemelha a heresias antigas, mas ela começa citando aqui o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, que diz assim: haverá, pois, tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão ou coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que raio-x perfeito Paulo fez lá atrás desse fenômeno que aconteceria ao longo da história e, de modo especial, hoje, entre outros, com o cristianismo progressista. Cercar-se-ão de mestres, poderíamos colocar aqui influenciadores, pessoal que faz vídeos aí na internet, escreve coisas, né?
e não darão mais ouvidos à sã doutrina, a doutrina saudável, bíblica, deixada por Cristo em sua palavra. Outro texto, 2 Pedro 2,1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No meio do povo, falsos profetas que trazem heresias destruidoras e enganam as pessoas. É o que está acontecendo, né? Ela diz aqui: repare a linguagem usada aqui. Os falsos mestres entram sem ser notados e, em segredo, trazem ideias distorcidas sobre Deus. Eles apelam às novas paixões, às nossas paixões e desejos, e falam o que queremos ouvir. Eles não alardeiam sobre si mesmos com placas penduradas anunciando: olá, sou um falso mestre, deixe-me coçar a comichão dos seus ouvidos. Eles se parecem, falam e agem como nós, e declaram ser um de nós. É fácil ver porque são tão eficazes em enganar muitos crentes desavisados. Mais adiante aqui nesse capítulo, ela diz assim: Jesus não é o nosso Salvador, mas um exemplo de como podemos fazer boas obras no mundo e perdoar aos outros. Essa tornou-se a virtude mais nobre e todas as outras verdades alegadas são julgadas por ela. Assim, o evangelho progressista é Jesus mais justiça social. Eu já ouvi falas de pastores progressistas dizendo que não importa tanto se Jesus ressuscitou ou não. O que importam são seus ensinamentos. Isso é um absurdo. Paulo mesmo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa esperança, a nossa fé é vã. A ressurreição de Jesus é o elemento, é o fato central, aquele que comprova realmente aquilo que Jesus tinha anunciado antes e os profetas também, que Jesus salvou os pecadores na cruz, ressuscitou e prossegue sua obra de aplicação de seus méritos àqueles que se arrependem e aceitam pela graça os méritos do sangue de Cristo. Portanto, a expiação, a salvação ali na cruz do Calvário, né, o está consumado e a ressurreição de Cristo são centrais para a nossa fé cristã. Minimizar isso é distorcer totalmente o cristianismo e minimizar também a importância terrível do pecado. Se o pecado não fosse pecado, Jesus não teria vindo morrer na cruz por isso. Se nós minimizamos o remédio, que é o sangue de Cristo, nós estaremos também minimizando a doença, que é o pecado. E é exatamente isso que os progressistas fazem. Ao relativizar a morte, a ressurreição de Jesus, a sua morte salvífica, vicária, assim também eles acabam minimizando o poder, a importância do pecado. E é realmente o que eles fazem muitas vezes, né? Bom, aí, mais adiante aqui no subtítulo Mesmo Embalagem Doce e Diferente, ela compara o progressismo atual com o movimento gnóstico, que tanto incomodou os cristãos lá no primeiro século mesmo, né? A palavra gnose significa simplesmente conhecimento. O gnosticismo não levava em conta o pecado. Olha, vai percebendo as semelhanças do que eu acabei de descrever com as ideias gnósticas. Na verdade, os gnósticos não acreditavam que o mundo foi arruinado por causa da escolha de Adão de pecar contra Deus. Eles acreditavam que o mundo estava corrompido por causa do maligno demiurgo que criou e o governa. O único pecado era a ignorância. Alguma das pessoas mais seletas e abastadas da civilização ocidental? Penso que não. O evangelho progressista é Jesus mais novos conhecimentos. Depois a autora fala aqui sobre a heresia marcionita, derivada lá de Marcião, desse mestre, hoje chamaríamos de influenciador, para quem o Antigo Testamento apresentava um Deus e o Novo outro. Jesus não seria então o Deus do Antigo Testamento, uma ideia que até hoje é adotada por muitas pessoas, né? Ele cria em duas divindades diferentes, portanto, sendo a primeira um ser inferior, perverso e mesquinho, e o outro amoroso e perdoador. Em claro contraste com o partido da circuncisão, Marcião acreditava que a lei do Antigo Testamento era violenta e contraditória. Portanto, qualquer pessoa que aderisse às crenças e práticas do Antigo Testamento estava indo contra o cristianismo. Portanto, há semelhanças com o gnosticismo, também há com o marcionismo, ou os marcionitas, porque eu creio que a mente por trás de todos eles é a mesma. E o propósito sempre vai ser
distorcer, anular, cancelar a palavra de Deus. Marcião, como se sabe, formou o seu próprio cânone da Escritura, do qual, obviamente, excluiu todo o Antigo Testamento. Na realidade, incluía apenas 10 epístolas de Paulo, juntamente com uma versão do Evangelho de Lucas, que ele editou, manipulou, para refletir a sua crença de que o cristianismo deveria ser libertado do contexto judeu. Me diga se isso aqui não parece muito com a tal da chave hermenêutica defendida por alguns teólogos liberais, progressistas aqui do Brasil e fora do Brasil. Chave hermenêutica, aquela ideia de que se Jesus não disse alguma coisa que está no Antigo Testamento, nas cartas de Paulo e em outros lugares, eu não aceito. Eu só aceito o que Jesus falou. Como se o restante da Bíblia não fosse também, de alguma forma, obra de Jesus por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, inspirou os autores, tanto Moisés quanto os demais autores e os profetas e os apóstolos e autores do Novo Testamento. Portanto, toda a Bíblia é inspirada como nós adventistas cremos. Agora veja, Marcião criou seu cânon. Ele suprimiu partes da Bíblia, editou outras, e alguns hoje em dia também têm feito a mesma coisa. Ao dizer que algumas partes da Bíblia não são inspiradas, geralmente aquelas que condenam seus pecados, e em lugar de se arrepender de seus pecados apontados pela Bíblia, eles buscam cancelar a Bíblia e continuar na prática de seus pecados. Isso é lamentável, perigoso e finalmente poderá levar à perdição as pessoas que adotam essa ideia. A Bíblia nos mostra o caminho certo, nos mostra também o caminho errado e nos propõe a escolha, por onde você quer caminhar. Alguns, se sentindo incomodados com os textos que apontam seus pecados, preferem eliminar os textos, cancelá-los, distorcê-los, a ser orientados por esses textos e pedir perdão a Deus de seus pecados e uma vida de vitória por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Lamentavelmente, esse mesmo procedimento tem acontecido hoje aqui, no século XXI, à semelhança do que fez Marcião lá atrás, nos primeiros primórdios do cristianismo. Pessoas estão tentando editar a Bíblia. Foi lançada já uma Bíblia gay, nos Estados Unidos, se eu não me engano, justamente dessa forma, editada. Textos que condenam práticas sexuais que Deus não aprova foram editados ou foram tirados da palavra de Deus, e assim cria-se uma Bíblia, entre aspas, conveniente. Diz mais aqui a autora que o evangelho progressista também é Jesus menos o julgamento. Eles não querem saber de julgamento, de juízo, não querem ser julgados, né? Temos de ser diligentes em detectar elementos de outras heresias que reaparecem em vários momentos da história da igreja. Havia o arianismo, que negava a divindade de Jesus, o pelagianismo, que negava o pecado original, e o patripacianismo, a crença de que Deus se encarnou e sofreu na cruz como Pai. Após a Reforma, houve o socianismo, que rejeitou o pecado original, a Trindade e a expiação substitutiva. Assim como os movimentos não ortodoxos que os antecederam, os cristãos progressistas não estão ensinando nada de novo. Eles estão simplesmente dando às ideias antigas, uma nova voz, uma roupagem diferente e uma imagem atualizada. Adoram atualizar, né? Até as heresias. O apóstolo Paulo avisou há 2 milênios que isso iria acontecer, e eu cito então aqui o texto que ela colocou nesse capítulo e encerra com isso, Gálatas 1, 6-8, inclusive é o texto que enseja aqui o título desse livro, que é O Outro Evangelho. Diz assim o apóstolo Paulo: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é o mesmo que maldito, é maldição. Um outro evangelho, que é o título que foi dado ao livro da Alice Childers, alguém que viveu na própria experiência os males de uma teologia progressista, liberal, que deforma a palavra de Deus e o caráter de Deus. O outro evangelho não é outro senão aquele que nega a palavra de Deus e tenta reinterpretá-la, tenta atualizá-la, distorcendo seus ensinamentos. Eu vou gravar mais vídeos depois comentando os outros capítulos, mas fica aí então mais um capítulo do livro Outro Evangelho e a recomendação de que você leia esse livro e entenda o que está acontecendo no meio do cristianismo hoje por influência desses chamados cristãos
progressistas. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.